Fala galera, Luiz Henrique para mais um treinamento exclusivo para os pais cujos filhos tentarão o concurso para o Colégio Militar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, no vídeo de hoje eu vou responder essa perguntinha aqui, que muitos pais me fazem. Qual é o perfil do candidato aprovado no concurso do Colégio Militar? Agora você vai saber qual é o caminho que o seu filho precisa percorrer, o caminho de amadurecimento de conteúdo, porque existem dois tipos de amadurecimento aí, né? O crescimento do conhecimento, que também é um amadurecimento, e o crescimento enquanto pessoa, enquanto concurseiro, ok? Então vamos lá, que eu vou trabalhar com vocês agora essa perguntinha. Bom, muitos pais perguntam assim, Luiz Henrique, eu quero saber como meu filho deve estar no final do curso preparatório, porque eu já falei com vocês sobre satisfação. Você pode até ver uma playlist aqui, que é a playlist do nosso treinamento, vai aparecer aqui no card ou na descrição do vídeo, em algum lugar por aqui, vai aparecer esse link e você vai poder acessar a todos e você vai ver que lá eu explico sobre aprovação e satisfação. E é sobre satisfação que a gente precisa apoiar o quê? O crescimento do nosso aluno. Porque agora que você sabe que você não deve buscar apenas aprovação, e sim aprovação, uma base forte e também uma autonomia para o seu filho, a partir desse ponto você já começa a vislumbrar como meu filho deve estar no final do preparatório, ok? E aí, claro e evidente, vai depender o quê? De onde você começou. Se o seu filho começou no terceiro ano, passou-se um ano, ele vai estar de um jeito. Se o seu filho começou no quarto ano, de um outro jeito. No quinto ano, de um terceiro jeito. No sexto e assim por diante, certo? Então aqui, eu separei nesse gráfico aqui a caminhada do seu filho até ele estar preparado para ser aprovado e classificado. Luiz Henrique, quanto tempo demora isso? Eu geralmente estipulo 2 anos. Porém, é possível antecipar esse tempo para 1 ano. Isso é plenamente possível. Depende de quê? Depende de uma série de fatores que aí para eu trabalhar tem que ser algo mais individual, porque eu tenho que ouvir você me falando sobre o seu filho, como ele estudou e tudo mais. Mas, a princípio, você pode fazer essa avaliação e ver, bom, meu filho já alcançou esse nível aqui que o Luiz Henrique falou. Ah, então é por isso que, por exemplo, meu filho não passou. Meu filho tentou no quinto ano e não passou porque ele alcançou tal nível de preparação, ok? Então vem comigo. O primeiro nível é o quê? Iniciante. O iniciante é aquele, que sabe nada, inocente. Coitadinho, não sabe nada. Pode ser um aluno de terceiro ano, pode ser um aluno de quarto ano, até alunos de quinto ano chegam às vezes para mim assim, nada sabendo. Luiz Henrique, é verdade? É. O que é que o aluno precisa chegar para não ser considerado um iniciante? As operações matemáticas, a tabuada, claro, né? As operações matemáticas, as 4, né? A resolução de problemas com o máximo possível de contas e expressões numéricas. Pronto, se o aluno sabe isso, eu posso considerá-lo um aluno alfabetizado na matemática, não é? Ele possui o básico da matemática, ele sabe operar, ele sabe resolver problemas simples, com 2, 3 contas apenas, né? E ele também sabe resolver expressões numéricas simples. Se ele sabe isso, ele já não é mais considerado um iniciante, ele está começando a sua caminhada, tá? Luiz Henrique, mas se ele não souber nada disso, aí vamos colocar aqui em nível de terceiro, quarto ano, né? Se ele não souber nada disso, tá? É a galera do terceiro ano que eu estou falando aqui, e estiver no quinto ano, ele vai aprender tudo isso de uma forma mais rápida, mas ele vai conseguir, ok? E aí, o que acontece? Ele ingressou no curso preparatório, e aí você vai trabalhando com esse aluno ali. Ele vai alcançar o nível básico. O que é o nível básico? É quando o aluno já sabe a teoria. Então, ele precisa saber a teoria em nível de sexto ano. Espera aí, Luiz Henrique. Sexto ano? Mas o meu filho vai fazer uma prova no quinto ano.
para ingressar no sexto. Sim, mas a matéria do quarto, do quinto e do sexto é a mesma. O que muda é o aprofundamento dos assuntos e das questões. E, claro, um outro assunto, é claro, evidente, mas um aluno de quarto ano consegue aprender em nível de sexto, desde que seja um trabalho muito bem realizado. Então, quando é que meu filho termina a teoria em nível ali de quinto ano e sexto ano? Quando que ele começa isso? Depende. No curso tradicional, ele só termina isso na véspera da prova, porque o curso tradicional só ensina uma vez o conteúdo, né? E ele vai colocando questões difíceis já no início. Então não é assim o ideal. Então, independente de série e tudo mais, ele terminando a teoria, sabendo a teoria, tendo feito um livro de quinto ano pelo menos, ele vai ser considerado um aluno com conhecimento básico. Ele não sabe apenas as operações, ele sabe tudo sobre divisibilidade, sobre sistema de medidas, sobre frações, certo? Então é um aluno que sabe o básico, mas ele não é capaz ainda de resolver uma questão de prova. Como eu falei, muitos alunos de cursos presenciais tradicionais, o curso ele mistura a questão fácil com a questão difícil. Aí esse aluno aqui não consegue. Ele não consegue avançar. E aí, no começo do curso, ele fica desesperado. Eu não consigo fazer nada e tudo mais. Ah, meu Deus, é muito difícil. Não, é porque você não pode dar feijoada para uma pessoa que só está acostumada a comer sopa. Você tem que ir devagarinho, fazendo a pessoa crescer. Não é verdade? Pega um neném de colo e dá feijoada para ela. Você vai matar a criancinha, meu Deus. Não é verdade? Então não é assim que funciona, certo? Você tem que fazer com que a criança cresça. Então, sabendo a teoria, ela tem um nível básico. Luiz Henrique, mas seja mais específico. Geralmente, quando o aluno termina o quinto ano bem, ou quando ele faz pelo menos assim um pedaço do preparatório, quase tudo. No caso do meu preparatório, demora 4 meses para ele chegar nesse ponto aqui. Então ele começou a chegar no meu preparatório sem saber nada. Aí 4 meses depois ele está sabendo tudo sobre quinto ano, né? Num nível legal e tudo mais, os conteúdos de sexto também, certo? Mas é basicamente isso aqui. Aí o que acontece com o nível intermediário? Como é que eu faço a transição daqui para cá? Perceba que eu não coloquei escadinha. Por que eu não coloquei uma escadinha? Porque não tem uma diferença muito gritante entre um nível e outro. É uma coisa mais linear, é uma coisa mais sutil, não é verdade? Então, o nível intermediário é quando o aluno sabe a teoria, mas ele também, além disso, ele consegue resolver questões. Que tipo de questões, Luiz Henrique? Questões fáceis e questões médias, mas não tão complicadas, certo? Então, questões fáceis e questões médias. Ele já é um aluno intermediário. Esse aluno aqui, geralmente, está preparado desse jeito no final do curso preparatório tradicional, ok? No final, ele está nesse nível aqui. Luiz Henrique, no seu curso, aí geralmente é depois de 8 meses de curso. É bem antes do curso preparatório presencial. Por quê? Porque a gente acelera esse processo para dar uma chance maior a quem tenta da primeira vez. É por isso que, graças a Deus, a gente consegue muitas aprovações assim. A galera de quinto ano consegue andar mais rápido, certo? Então aqui eu tenho uma criança que está terminando o curso presencial, aquele curso tradicional. Como ele faz para chegar no nível avançado? O avançado é aquele que já se vira sozinho. O que já se vira sozinho é o quê? É aquele aluno que já para estudar sozinho, sabe? Ele tem um ritmo de estudos. Geralmente, esse aluno aqui, no curso presencial tradicional, é aquele aluno que fez o curso durante um ano, não passou, e aí o curso manda ele fazer tudo de novo. Só que ele fica atrapalhado no seguinte, em vez de ele estar perdendo tempo, né, investindo tempo, resolvendo questões, porque é isso que ele precisa, porque ele já consegue se virar sozinho, né? Não, ele está aprendendo a teoria toda de novo. A teoria ele tinha que ter aprendido toda e muito bem no primeiro ciclo, no primeiro momento, né? Primeiro ciclo não, no primeiro momento, no primeiro ano de tentativa, não é verdade? E aí no segundo ano o cara já é um avançado, ele já sabe a teoria, ele não quer saber de assistir aula teórica, ele quer saber de resolver questões, entendeu? E de tirar dúvidas.
Só que esse cara aqui ainda não consegue resolver questões difíceis. Ele só consegue resolver questões fáceis, médias e aquelas médias mais complicadas, mas que não chega a ser questões difíceis, ele também não consegue, ele tem dúvidas. Então ele precisa de alguém para tirar suas dúvidas, certo? No meu curso funciona como? Eu faço um trabalho específico para quem já fez o concurso uma vez, estando ele no 4º ano, no 5º ano, no 6º ano, não importa, né? É um trabalho específico porque o que ele precisa aqui é algo diferente, não é verdade? E aí vem o grande X da questão. O quê? O fera. Porque o fera é aquele que passa e se classifica. Luiz Henrique, o avançado passa? O avançado passa. Quando chega no final do 2º ano, ele consegue passar. Agora, o que é que vai fazer a diferença? É a maturidade? Não. A maturidade reprova o aluno aqui, ó, quando ele é intermediário, quando ele faz pela primeira vez. Se ele não tiver uma maturidade, mesmo tendo conhecimento, ele não consegue ser aprovado. Então ele sabe a teoria toda, ele resolve questões, ele é um ótimo aluno, mas ele não consegue passar na prova às vezes, ou passa, mas não passa com uma nota legal, certo? Por quê? Porque ele é um aluno geralmente de 5º ano. Quando vocês pegam um aluno avançado, que é do 6º ano, a tendência é que ele seja aprovado e muito próximo da classificação ou aprovado. O que vai fazer a diferença é isso aqui, ó. Se no 6º ano ele vai terminar como um aluno avançado ou se ele vai terminar como um fera, entendeu? Então essa parte aqui, ó, é a parte do 6º ano, ok? Aqui é o 6º ano. Então ele terminou o preparatório. Ah, mas e se ele estiver antecipando? É um aluno de 5º ano, mas ele tem que alcançar o nível fera para quê? Para poder ter a classificação que a gente quer, tá ok? Então perceba mais alguns detalhes. Quais? O aluno que está aqui, que é um aluno do 6º ano. Ah, Luiz Henrique, mas meu filho está no 5º ano. Então, pensa fora da escola, né? É um aluno que já fez uma vez, que já está preparado, né? Eu até vou fazer um vídeo ainda nesse treinamento que é sobre o quê? Sobre o porquê que seu filho ficou reprovado na primeira tentativa, né? Então aqui ele está pronto, ele pode conseguir, mas muitas vezes não consegue. Se ele for do 5º ano, se ele estiver antecipando os processos, o que vai acontecer? Ele vai ter mais um ano. Então ele vai ter mais um ano para virar fera, não pode desistir aqui. O aluno quando começa comigo no 3º ano, o que acontece? Ele no 4º ano, ele termina como se fosse um aluno de 5º, muito bem, sabendo e tal. Alguns são aprovados, outros não, né? No 4º ano. Aí quando ele vai para o 5º ano, ele é como se fosse um aluno de 6º. Então ele é como se fosse um avançado. Aí é possível passar no 5º ano, porque alguns alcançam o nível fera, passam e se classificam, né? Agora, quando o aluno não consegue no 5º ano, mesmo sendo aprovado e tal, o que acontece? Ele tem mais o 6º ano para tentar, e aí não pode deixar de tentar, porque aí é que chegou a sua vez. Porque agora você já está aqui, ó. Você já é um aluno avançado. Seu filho é um aluno avançado. Então, para ele se tornar fera, não custa nada. É só manter o ritmo. E ele tem um ano para alcançar isso. Por isso, o ideal é começar lá com o quê? No 3º ano, né? Por quê? Porque ele vai antecipando um ano, correto? Agora, o que acontece? Qual é a diferença desse fera aqui? O fera e o avançado têm uma diferença grotesca. Qual? O fera, ele briga por questões impossíveis, aquelas questões muito difíceis, sabe? E essas questões, os cursos presenciais tradicionais, os cursos em geral, não ensinam. Pode perguntar para qualquer candidato que já passou por curso preparatório. As questões impossíveis, os professores não ensinam. Eu ensino um método de resolução de questões para os meus alunos, que quando meus alunos começam a prova, eles já começam sabendo que todas as questões eles irão errar. Eles já começam com essa perspectiva. Por quê? Porque eles não têm medo de errar. Eles já começam sabendo que eles vão chegar no final e vão voltar para poder refazer as questões. Porque isso é ensinado ao longo do tempo. Eles absorvem por osmose, de tanto ver o professor fazendo, eles acabam fazendo igual, né? Tem um vídeo que tem um testemunho de um aluno meu falando sobre isso. Então o fera é aquele que aprende a resolver uma questão difícil, a brigar por uma questão difícil, aquela questão impossível, né? Esse é o fera. Ele pode ficar entre os classificados, que esse com certeza passa. Ou
pode também ser o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, tá ok? Então perceba que é uma caminhada e não pode parar no meio, não pode, pelo contrário. Ah, mas tem alunos que podem conseguir em um ano só? Sim, tem alunos que conseguem em um ano só alcançar este objetivo. Eu já tive alunos que começaram a estudar comigo no começo do ano, do quinto ano. No final do quinto ano, eles já eram fera. E foi o primeiro colocado no concurso. Então, já teve umas 2 ou 3 vezes que aconteceu isso. Do aluno ser o primeiro colocado, sendo fera, começando no quinto ano. É possível? É. Eu já vi alunos começarem no sexto ano e no próprio sexto ano alcançar esse nível aqui. Então, perceba que a caminhada independe da série escolar, tá ok? Então, basicamente, nesse treinamento de hoje, o que eu tenho para te falar é isso aqui. Um abraço forte, fique com Deus e que Deus abençoe você e a sua família.